Olá, estudante! Tudo bem com você? Professora Elaine por aqui. Eu estou gravando este vídeo para passar algumas orientações a respeito da nossa atividade de mapa. Bom, vamos ver do que se trata a nossa atividade. Nós temos o seguinte: o método de mínimos quadrados auxilia na modelagem de dados da relação existente entre duas variáveis. Suponha que temos duas variáveis x e y que possuem uma relação linear entre si, ou seja, se existe uma relação linear entre x e y, nós podemos expressar esta relação por meio da expressão y é igual a vezes x mais b, onde os coeficientes a e b são números reais e eles podem ser estimados pelo método dos mínimos quadrados. E como que nós obtemos eles? Eles são obtidos como o vetor solução da equação normal A transposta vezes A vezes x barra igual A transposta vezes B. Bom, quem são essas matrizes? Só para a gente entender. A matriz A, ela seria a matriz formada pelos coeficientes, no caso, pelos valores que vão multiplicar o A e o B nesta minha equação. A matriz B é formada pelos elementos do valor y, ok? Isso aqui vai ficar mais claro a hora que a gente vê a nossa situação, ok? E o nosso x barra é o nosso vetor com as incógnitas a e b, que são os coeficientes a e b que a gente quer determinar para encontrar a relação linear entre as variáveis x e y. Então, nós vamos aplicar o método dos mínimos quadrados para expressar a relação entre as variáveis x, gastos com publicidade, e y, quantidade demandada. Bom, o gerente de uma empresa resolveu preparar uma previsão da demanda do seu produto a fim de planejar a quantidade de produção apropriada. Ele possui um orçamento de R$ 1.500 para fazer a propaganda de seu produto no próximo mês. Ao levantar as informações relativas à venda e publicidade dos últimos 4 meses, ele obteve a tabela a seguir. Então, eu tenho aqui a tabela 1, quantidade de produto demandada e gasto com publicidade nos últimos 4 meses. Então, aqui no mês 1, ele gastou R$ 1,3 mil em publicidade e ele obteve aí um retorno de 105 milhares, no caso 105 mil unidades demandada do produto dele. No mês 2, ele gastou R$ 1,4 mil em publicidade e ele teve aí 165 mil unidades demandadas, ok? Então, essas são as informações relativas aos 4 meses, o valor que ele gastou em publicidade e a quantidade de produtos que foi demandada de acordo com o investimento de publicidade. Então, suponha que a relação entre as variáveis publicidade e demanda é linear. Então, usando o método dos mínimos quadrados, determine a equação que relaciona as variáveis da tabela 1 e, usando a equação do item anterior, determine a quantidade demandada do produto para o próximo mês. Então, olha só, o exercício fornece para a gente que a publicidade seria a nossa variável x e a quantidade demandada seria a nossa variável y. Como essas variáveis possuem uma relação linear, isso implica que eu posso escrever o meu y como sendo ax mais b. Então, no caso do item A, está pedindo para a gente usar o método de mínimos quadrados para determinar esta equação aqui. Como que eu vou determinar esta equação? O que eu quero é encontrar o valor do coeficiente A e o valor do coeficiente B. E como que eu vou fazer isso? Bom, com essas informações aqui, eu vou precisar o quê? Eu vou precisar dizer quem é a minha matriz A e quem é a minha matriz B, porque a minha matriz x barra é a minha matriz
dos coeficientes A e B, ordenados, ok? Então, como que eu vou encontrar essa matriz A e essa matriz B? Bom, se eu tenho aqui que o meu x ele é 1,3, o y correspondente é 105. Então, eu vou trocar essas informações de x e y na equação linear aqui. Então, o y é 105 e o meu x é 1,3 para o primeiro mês. No segundo mês, o que acontece? O meu y é 165 e o meu x é 1,4. Certo? Então, eu vou trocar o valor de x e y nessa equação. E eu faço isso para as outras linhas. Aí, o que acontece? Os valores aqui do y vão fornecer a minha matriz B. A minha matriz B, ela é uma matriz coluna. Ela vai ter uma coluna e a quantidade de linhas, né, vai ser referente à quantidade de informações que eu tenho. No caso, eu possuo 4 informações. Então, a matriz B aqui vai ser uma matriz com 4 linhas e uma coluna. Ok? E a minha matriz A? A minha matriz A seria a matriz dos valores que está multiplicando o meu A e o meu B, certo? Então, a minha matriz A, ela vai ter quantas linhas? Bom, quantas informações eu possuo aqui? 4 informações. Então, eu tenho 4 linhas por quantas colunas? Cada coluna da minha matriz A vai apresentar para mim um valor que multiplica o meu coeficiente A e um valor que multiplica o meu coeficiente B. Então, esta matriz vai ter 2 colunas, certo? Então, ela tem aqui 4 linhas por 2 colunas. Cada coluna aqui vai trazer para mim as informações referente aos valores que multiplicam as minhas letrinhas A e B em cada equação. Então, no caso aqui, a primeira linha dessa minha tabela, eu posso escrever como sendo o 1,3, que está multiplicando A, e quem está multiplicando B? Bom, quem está multiplicando B aqui é o 1, certo? O 1 é o número que eu posso esconder na multiplicação, ok? Então, eu observo, né, quem são os valores que multiplicam A e B em cada uma dessas 4 linhas, certo? E aí, eu obtenho a minha matriz A. E voltando, né, a minha matriz x barra é a matriz dos coeficientes A e B que eu não conheço. Então, o que eu vou fazer? Conhecendo a matriz A, conhecendo a matriz B, eu vou aplicar o método de mínimos quadrados, né? Então, eu vou usar aqui a equação normal para encontrar quem é essa matriz x barra. Então, o elemento da primeira linha da matriz x barra vai ser o valor do meu A e o valor da segunda linha da matriz x barra vai ser o meu valor B, ok? Então, basicamente é isso que nós precisamos fazer aqui no nosso item A. Já no item B, o que nós precisamos fazer? No item B, nós vamos usar a equação que nós descobrimos aqui no item A. Então, por exemplo, fiz ali as minhas contas e cheguei como solução que o meu A, por exemplo, vale 2 e o meu B, por exemplo, vale 3. Então, quem é a equação que eu descobri no item A? Eu volto aqui, troco o meu A por 2 e troco o meu B por 3. Logo, a equação que eu descobri no item A foi a equação y igual a 2x mais 3. Então, eu vou usar esta equação agora para estimar, né, para determinar a quantidade demandada do produto no próximo mês. Então, se eu quero determinar a quantidade demandada, eu quero o valor do y, ok? Então, para descobrir o valor do y, eu preciso do x. O x seria o quê? Seria o valor que vai ser gasto com publicidade no próximo mês. No caso, essa informação está aqui no meu texto. No próximo mês, este gerente tem um orçamento disponível de 1.500. Então, como x se refere ao valor do gasto com publicidade, eu tenho aí um orçamento de 1.500 para ser gasto em publicidade, este é o valor do x que eu vou agora utilizar aqui para descobrir o meu y, que é a quantidade
demandada, ok? Então, essa é a dinâmica da nossa atividade. Espero que com essa explicação tenha ficado claro o que vocês precisam fazer na atividade, ok? Bons estudos e até mais!